Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paixão Analítico. Eu sou Daniel Hammer-Roisman, psicólogo e psicanalista independente. Vamos lá, o tema do vídeo de hoje é principais esconderijos dos psicanalistas. Bom, vamos lá, vocês sabem que eu tenho tido todo um esforço aqui no meu canal, né, no Instagram, enfim, nas redes, nos meus escritos também, no livro Paixão Analítico, com Psicanálise e Comicidade, de me interrogar sobre o que resiste à psicanálise. Eu me incluo nisso. Eu também posso ser, eventualmente, fonte de resistência à psicanálise, tendo em vista que eu sou psicanalista. Tá? Então, não estou falando de um lugar estimo, de um lugar de alguém que está de fora, mas alguém que está de dentro da psicanálise, que faz análise a vida toda, né? Aquela coisa, né? Enfim, trabalho há 13 anos em consultório, já trabalhei em instituições de ensino, de saúde, transitei por várias instituições de psicanálise, às vezes por períodos curtos de tempo, às vezes por períodos longos, até de 5, 6, 7 anos. Então, o que eu penso que é sempre importante a gente fazer? Autocrítica, autorreflexão, de que maneira os psicanalistas resistem à psicanálise. Então, vamos lá. O primeiro ponto é a filiação institucional. A filiação institucional, ela traz limites e alcances ao mesmo tempo e traz problemas, né? Todos esses pontos, de alguma maneira, que eu vou falar, trazem alcances, limites e problemas. Vamos lá. Qual é o alcance da filiação institucional? O alcance da filiação institucional, obviamente, é você ganhar peso na sua produção, é você receber encaminhamento, reconhecimento entre os pares, é você trabalhar em grupo, digamos, a sua produção está conectada com um coletivo de pares que te reconhecem, né, como analista. Isso, de alguma forma, te dá um sentimento de pertencimento, né? Porém, né, se a gente for ver qual que é a questão disso, um contra, né, que tem a ver com isso, é que as instituições de psicanálise, de uma maneira repetitiva, sintomática, na minha opinião, isso vocês podem ver pela história da psicanálise ou nas atas de fundação, né, enfim, ela está muito pautada, essa formação das instituições está muito pautada no paradigma totêmico. Qual que é o problema do paradigma totêmico? O que seria o paradigma totêmico, né? O paradigma totêmico é alguém que funda, né? Tem geralmente um homem que é fundador de uma instituição, de um grupo, e que está numa posição de exceção. Não que isso seja manifesto, mas está subjacente, está latente. O que seria uma posição de exceção? Então, tem um padrinho, um patrono, que através do seu amor gera a fundação desse grupo, desse coletivo, dessa instituição, né? Que no caso da IPA é o Freud, no caso das instituições lacanianas é o Lacan, instituições winnicottianas é o Winnicott e assim por diante. E aí você pode ter uma atualização, dependendo da instituição. Aqui no Brasil tem várias, por exemplo, de quem vai criar aquela instituição winnicottiana, lacaniana, freudiana. E essa pessoa, que geralmente é um homem, mas às vezes pode ser uma mulher também, então tem uma coisa bem patriarcal presente, né? Geralmente é um homem que abençoa, que apadrinha, né? Que num gesto de abertura, né? Enfim, diga, então você estará comigo ou não estará comigo? Vamos juntar um grupo de pessoas e vamos criar uma instituição de psicanálise? Sim, vamos. Nós nos identificamos então nesse grupo com quem? Com essa figura de exceção, que tinha um lugar de independência, né, ou de relativa independência antes, né, da instituição. Depois ele passa a estar como um lugar de fundador, né? Então, digamos que toda a produção institucional, ela vai estar voltada primordialmente a partir das ideias e das referências que essa figura, que esse personagem vai produzir, né? Então, de alguma forma, as pessoas elas vão funcionar por identificação a essa referência, que geralmente é sempre citada, comentada, que precisa apadrinhar as turmas, que precisa abençoar quem chega. Ele é a referência do que vai acontecer ou não.
Então, na história da psicanálise, vocês veem esse sintoma totêmico se reproduzindo, né? Sempre. Então, geralmente, por que é totêmico, né? Porque é o modelo da horda primitiva, que vocês podem ver no Totem Tabu, onde é um pai que, mesmo que não seja daquela forma esdrúxula do Totem Tabu, né? Enfim, ele está estabelecendo o que não é psicanálise, o que é e quem deve produzir, quem não deve produzir de acordo com quem está produzindo ou não está produzindo de acordo com os critérios que ele, o seu estatuto e as pessoas que estão com ele criam acerca do que poderia ser ou não a psicanálise. Então, é um modelo que, digamos, tende a se perenizar por muito tempo, salvo quando esse pai é castrado, é morto de alguma forma. Às vezes acontece, aí essas pessoas se juntam para criar uma nova instituição com outro líder, que, por sua vez, destronou o líder anterior. Então, por isso que é o assassinato da Horda Primeva, o modelo totêmico que se repete, que é o modelo da neurose, né, da submissão, e depois vem a culpa ou o esquecimento, muitas vezes, né? Essa pessoa é cancelada, que outrora era o mestre, e depois ele deixa de ser, não é mais escutado. Então, o efeito de formação dos grupos é bem esse que Freud também fala em Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? Que tem uma referência ideal, fálica, que protege, que abençoa, mas ao mesmo tempo cobra uma conta, que é as pessoas entrarem num regime de subserviência, de servidão voluntária, tem que funcionar dentro de um registro estabelecido. É claro que muitas vezes não é só essa figura, uma figura singular, né, unitária, mas muitas vezes são justamente pessoas que seriam talvez uma espécie de clero ou de asseclas que acabam reproduzindo, né, a palavra dessa figura de exceção, que um secto, né, de pessoas que estão ali adiante junto com ele, né? Muitas vezes é alguém desse mesmo secto ou desse clero que destrona num segundo momento, ou quando é necessário, quando se vê que tem condições políticas para fazer isso, mas nem sempre acontece. Pode ser que fique indefinidamente essa situação dessa figura ilibada, né, perfeita, ideal do mestre, né, não castrado, e vamos dizer assim, o clero, e depois, vamos dizer assim, o baixo clero, que seriam os estudantes e as pessoas que vão ingressando na instituição e que de alguma forma acabam se submetendo a uma hierarquia estabelecida, né? Então, isso tem um alcance que gera uma produção de massa, isso gera um certo acolhimento entre as pessoas, uma sensação de força, né? Porém, ao mesmo tempo, um limite para aquilo que cada um pode ser, porque está todo mundo sob o guarda-chuva do mestre, né? Então, é uma reduplicação da neurose nesse sentido, e é muito fácil do psicanalista que, uma vez ele fazendo todo aquele percurso cansativo, as etapas institucionais, tendo aquele reconhecimento, ele então obtenha, né, o seu título fálico, como eu sou pertencente a tal instituição, e ele vende a sua psicanálise, a sua posição de psicanalista, através de um pertencimento que é neurótico, que é totêmico, que é idealizado e que de alguma maneira tem a ver com uma certa subserviência, servidão voluntária pautada no amor e no apadrinhamento, né? Então vocês veem que é muito comum nas instituições as produções de psicanálise serem sempre as mesmas, ou seja, tem uma estrutura, uma narrativa, uma construção linguageira, de estilo, né, que é muito própria daquela instituição, né? Porque as revistas, os periódicos, os congressos, toda a produção psicanalítica daquela instituição, ela vai girar em torno de uma certa lógica, de um formato, eliminando aquilo que é díspare, né? Então, sim, isso tem alcances, mas ao mesmo tempo tem limites e problemas, e de alguma forma, sim, é um caminho de impedimento para a emancipação, para a ruptura dos psicanalistas, para um processo de cada um ser ele mesmo, de se autorizar de si mesmo, né? Então, as instituições que são criadas assim,
elas querem combater o mal, entre aspas, que seria a neurose, mas elas mesmas são fundadas e transmitem a psicanálise de uma maneira neurótica. Bom, o vídeo acabou ficando um tanto longo só sobre esse ponto. Acho que eu vou aproveitar e fazer então uma série de vídeos sobre os refúgios, né, dos psicanalistas, né, os esconderijos dos psicanalistas, e o de hoje foi a filiação institucional, né, que é muito fácil, muito comum dos psicanalistas usarem essa, passei por todas as provas, agora sim sou um psicanalista, e na verdade ele está num modo de subserviência, né, onde ele precisa de uma aprovação de um outro, então ele está reduplicando a própria neurose ao invés de se libertar, né? Não que não tenham trabalhos belíssimos nas instituições, né, que não tenha produção, porém há um limite e há um preço muito alto que se paga por isso. Geralmente, quando alguém sai da instituição, não é mais escutado. Por quê? Porque isso tudo se dá no plano do espelho, do narcisismo e do ideal, através da figura de um pai que está numa condição de exceção, tá? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença e até o próximo esconderijo dos psicanalistas. Tchau, tchau.